Boa noite, querido amigo e querida amiga. É muito bom estar aqui com vocês mais uma noite para juntos darmos continuidade à nossa Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. Cristina, você acha que Deus tem restaurado algo importante na vida das pessoas que estão participando com a gente? Boa noite a todos, com certeza, porque na minha vida ele tem feito várias mudanças, né? E eu estou muito feliz porque cada dia tenho aprendido cada vez mais e espero também que essa tenha sido a sua experiência diária, não é verdade? E agora nós estamos chegando na metade da nossa Semana Santa, né? Daqui para frente estamos caminhando para o fim dela, né? Eu acho que eu vou sentir falta deles, né? Não sei se eles vão sentir falta da gente, mas a gente vai ficar sentindo falta de vocês, viu? Porque tem sido tão bom, né? A gente percebe a presença de Deus quando a gente estuda um pouquinho da sua palavra, quando a gente louva Ele, quando a gente ouve algum testemunho. E é isso que tem sido essa semana, né? Deus tem usado da sua palavra, do louvor, dos testemunhos para falar com a gente. E quando Ele fala conosco, né, quando a gente sente essa aproximação de Deus, isso começa a transformar a nossa vida, não é mesmo? Então, a Cristina separou aqui uma inspiração para vocês nessa noite, né? Passa para eles então, né? Qual que é a inspiração de hoje? A nossa inspiração de hoje está em Provérbios, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: Se procurar a sabedoria como um tesouro escondido, ou uma grande fortuna em dinheiro, você certamente vai encontrar. Amém. Busque essa sabedoria que vem de Deus e você vai encontrar como aquilo que é mais precioso que Deus pode te oferecer, que é a sua sabedoria. Muito bem, nós vamos orar agora. Pega aí a caixinha de oração, Cristina, porque esse é o momento da nossa oração, né? Alguns estão orando na sua casa com a caixinha, outros estão fazendo pedidos e a gente está colocando aqui, né? E você que quiser também fazer o seu pedido de oração, escreva aí nos comentários do YouTube, né? E a gente vai escrever e vai colocar aqui. E no domingo nós iremos queimar esses pedidos de oração, né? Em agradecimento a Deus por sempre estar disposto a nos ouvir. Vamos falar com Deus então? Vamos lá? Feche os seus olhos aí onde você está. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor tem, de maneira especial, reservado essa semana para entrar no nosso lar, entrar na nossa vida, de alguma forma para nos abençoar. E nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, e principalmente por Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar para nos salvar. Agora, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor seja conosco ao longo desse programa, desta noite, e possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender o recado desta noite que o Senhor deseja passar para nós. Também te pedimos por esses pedidos de oração que estão na caixinha de oração, e também no coração das pessoas que participam conosco. Nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor responderá conforme o Teu bem-querer. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora chegou o momento do nosso hino tema, né? Acredito que agora nós estamos mais familiarizados com ele, já estamos quase cantando sozinhos aí, sem o vídeo, né? Mas vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho, louvar o nosso Deus. Preço do amor
Que maravilha esse hino, né? Eu me sinto tão emocionada e acredito que você também se sinta dessa forma. E vamos agora ver mais um relato do poder transformador na vida das pessoas que ouvem e aceitam o convite de Jesus. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas. E sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos. E até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos e mudamos para
São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio e, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Ok, agora pegue a sua Bíblia aí, já está preparada aí, já está segurando a Bíblia na mão. É muito importante, se você quiser anotar os textos da Bíblia, fique à vontade, porque assim depois você pode ler com mais calma também, né? Então, hoje o tema da nossa meditação é Restaurando a Verdade. Queridos, ontem nós vimos que por meio das profecias, Jesus nos mostrou ali os episódios que aconteceriam antes da sua volta, o sinal da sua vinda. E também nós vimos que por meio daquele sermão que Jesus deu, ele queria preparar o seu povo para se encontrar com ele na sua volta. Ele queria que o seu povo estivesse preparado para esse dia. Agora, nós vimos também que Jesus nos alertou contra os falsos cristos, os falsos líderes religiosos, ou seja, Jesus nos alertou contra a falsa religião em si. E também nos mostrou que o inimigo vai procurar simular a sua volta para enganar a muitos que estão desapercebidos. Isso nós vimos ontem. Então, hoje, na quarta-feira da Paixão, nós, como vamos ver aqui no relato bíblico, nós vamos ver que o destaque da quarta-feira, ou da última quarta-feira de Jesus, antes da sua crucificação, quando ele esteve aqui na terra, nessa quarta-feira, o destaque desse dia ficou por conta das conspirações,
para prender a Jesus e matá-lo, né? E eu quero convidar você, então, para ler comigo agora o texto de Mateus capítulo 26, no verso 1 ao 6. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Você viu que interessante? O texto que a gente acabou de ler tem 2 destaques. Um é o começo do texto, quando Jesus ele revela para os seus discípulos, né, que está chegando a hora dele morrer, né? Agora, depois mostra aqui o relato, né, dos líderes, né, dos sacerdotes, eles se reunindo para conspirar a prisão e morte de Jesus. Queridos, vejam, o relato nos mostra que eles fizeram isso de maneira meio que escondida. Eles não queriam que o povo, durante a festa, visse e causasse um tumulto, porque talvez ali estivessem muitos dos que foram curados por Jesus, muitos do que aceitavam Jesus. Eles estavam com medo, então eles começam a maquinar, a conspirar contra Jesus, escondidos, sorrateiramente. E aí, queridos, eu queria chamar a sua atenção para o começo do texto que a gente leu. Jesus já sabia que eles estavam maquinando ou conspirando para prendê-lo e matá-lo. E aí, então, vem o texto que nos mostra essa reunião às escondidas dos sacerdotes. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Nos mostra que a vida dos sacerdotes ali é um aviso para aqueles que procuram esconder de Deus as suas más atitudes, esconder de Deus as suas más intenções. Eu e você não podemos esconder nada de Deus. Para Deus, tudo é revelado. Deus sabe as coisas mesmo antes delas acontecerem. E, infelizmente, alguns têm essa postura. Se esquecem que Deus consegue estar com você onde quer que você esteja. Vivem como se Deus não soubesse de nada. Pecam como se ninguém estivesse vendo. Mas Jesus está vendo. Se eu e você parássemos para pensar que cada vez que a gente faz algo errado, cada vez que a gente peca, cada vez que a gente esconde das pessoas quem nós somos verdadeiramente, se a gente parasse para pensar que Deus está conosco naquele momento vendo, talvez muitos de nós começaríamos a se preocupar mais para não pecar, né? Mas um outro detalhe chama a atenção, porque veja, por que os líderes dos sacerdotes estavam tão incomodados com Jesus? Por que eles queriam prender e matar Jesus, se Jesus apenas pregava o evangelho, se Jesus apenas curava as pessoas? Por que eles se incomodavam tanto com Jesus? Jesus pregava a Bíblia para as pessoas. Olha só o que diz aqui, vamos descobrir juntos aqui no livro de João, capítulo 11, no verso 46 e 47. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação.
percebeu agora aí a motivação daqueles sacerdotes, daqueles líderes religiosos? Por que eles se incomodavam tanto com Jesus? Eles não queriam que as pessoas crescem em Jesus, porque eles não queriam perder o seu lugar de poder na sociedade. Eles eram pessoas que tinham privilégios entre o povo, entre os romanos, e eles não queriam perder isso. Eles estavam mais preocupados consigo, com a sua vida, com o seu status, do que com a verdade. Queridos, a vida dos sacerdotes é um aviso para aqueles que estão no poder, para aqueles que estão num patamar acima dos outros, para aqueles que não querem perder o seu status de liderança, para aqueles que não querem descer um nível no status social. Infelizmente, muitos abrem mão dos princípios, da verdade. Muitos abrem mão de Jesus por causa da posição que ocupam. Agora eu quero levar vocês a meditar comigo em mais um personagem que surge nesse momento de conspiração contra Jesus. E nós leremos agora Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que quereis dar? Eu vou-los entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Veja, os sacerdotes queriam prender e matar Jesus pelos seus interesses próprios. Eles preferiam que Jesus morresse do que eles perdessem a sua posição, o seu status de liderança. Eles não queriam, entre aspas, largar o osso, não é assim? Agora veja, aparece Judas na história. E Judas então se encontra com esse grupo de pessoas. E agora então Judas também conspira contra Jesus. Ele decide então trair a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Queridos, a verdade é que Judas, ele andava com Jesus. Judas era um discípulo de Jesus e já estava com Jesus há alguns anos. Porém, Judas, ele é um hipócrita. A vida de Judas é um aviso para aqueles que são hipócritas. Aqueles que seguem a Jesus, mas que não amam a Jesus. Queridos, Judas, ele fingia servir a Jesus. Tem crentes hoje que podem também estar passando por uma situação dessa, de hipocrisia. Está andando com Jesus, mas não ama Jesus. Aparentemente é um servo, mas na verdade pode ser um hipócrita. Ouça o aviso que Jesus está te dando nesta noite. Não seja um hipócrita. Deus conhece o íntimo dos homens. Nada passa despercebido por Ele. Até as nossas intenções estão relatadas nos livros do céu. Então, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque Judas não só era um hipócrita, mas também Judas aqui, ele acaba desperdiçando a sua chance. Pois é, a vida de Judas também é um aviso para aquelas pessoas que não aproveitam a chance de estarem com Jesus. Judas ali, ouvindo vários sermões durante o tempo que ele passou com Jesus, vários apelos foram feitos ao coração dele. Várias vezes o Espírito Santo tentou habitar no coração de Judas, mas Judas estava permitindo mais Satanás entrar na sua vida, no seu coração, do que a palavra de Deus, do que Jesus. E infelizmente ele jogou a sua chance
fora. Você já parou para pensar que essa Semana Santa Deus está te dando uma chance? Você já parou para pensar que Jesus está te dando uma chance para que você dessa vez entregue a sua vida a Jesus? Não desperdice essa chance. A gente, infelizmente, não sabe o dia de amanhã. Queridos, a vida de Judas também é um aviso para aqueles que amam o dinheiro. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas não têm trocado Jesus por amor ao dinheiro, ou por amor às fascinações desse mundo, por amor à promiscuidade, por amor aos vícios. A vida de Judas é um aviso para as pessoas que trocam o amor que pertence a Jesus pelas coisas desse mundo. A ironia dessa história é que, embora Judas pegou ali uma boa quantidade de dinheiro, ele jogou fora a riqueza que Deus tinha separado para ele na eternidade. Essa é a ironia de muitos hoje. Quando a gente lê a descrição do novo céu e da nova terra que Deus está preparando para nós, nós percebemos que nenhuma riqueza terrena pode ser comparada ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Queridos, a riqueza que Satanás muitas vezes nos oferece hoje, nesse mundo aqui, lembre-se que quando Satanás, usando uma serpente ali no jardim do Éden, atentando Eva para comer o fruto proibido, só tinha uma árvore que ele poderia usar para a tentação, porque todas as outras Deus já tinha dado para Adão e Eva. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, nessa vocês não vão tocar e não vão comer. E Satanás então se apossou ali daquela serpente, né? O livro de Apocalipse nos mostra que era Satanás ali. E então ele induziu Eva a comer, deixar todas aquelas outras que Deus tinha dado para comer daquela que Deus tinha proibido. E é isso que ele faz ainda hoje. Repito, o que Deus tem preparado para o seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que entregam a vida a Jesus, para aqueles que não têm uma vida de hipocrisia, uma religião de hipocrisia, acho que essa é a melhor definição. É 1000 vezes, ou milhões de vezes, ou muito superior, ou infinitamente superior àquilo que Satanás pode nos oferecer. Deus tinha dado todas, somente uma não. Satanás só ofereceu uma. E é isso que ele faz hoje. O que Satanás nos oferece hoje aqui nessa terra não chega nem perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem. Mas, infelizmente, ele tem conseguido fazer com que muitos troquem a sua coroa da vitória por uma pobre vida miserável nessa terra de pecado. Eu digo vida miserável não é por questão financeira, é porque todos nós sofremos muito aqui, né? Eu não sei você, mas eu estou sofrendo demais. Eu já não aguento mais viver aqui. O meu coração todos os dias apela para o novo céu, para a nova terra. E é por isso que eu estou gravando, e é por isso que eu me tornei pastor, e é por isso que eu prego o evangelho. Porque eu não aguento mais aqui, eu quero que Jesus volte. E ele disse, quando esse evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Mas, como eu disse, alguns estão trocando a coroa da vitória por as migalhas que Satanás oferece nesse mundo. Diz que certa vez um rei decidiu fazer uma corrida no seu reino. E ele convidou então para participar dessa corrida corredores de vários lugares do mundo.
E vieram aqueles corredores, então, né, que eram profissionais, participar dessa grande corrida universal que aquele rei estava ali se programando para fazer, né? E agora, então, o que o rei não contava é que o seu filho, o príncipe, havia se inscrito para correr também. Então, quando o rei descobriu, chamou o seu filho: vem cá, meu filho, você não pode correr. Pai, por que eu não posso correr? Porque você vai perder? Você não vê que dessa corrida vieram pessoas do mundo inteiro que já são profissionais, eles são corredores que atingem aí uma velocidade muito grande, que já são especialistas, né, em vencer. Você vai ser derrotado facilmente. E como será depois que você for derrotado? Como as pessoas vão lembrar sempre de você como um derrotado? É assim que você quer assumir o trono? Que as pessoas, quando olharem para você pro resto da vida, elas lembrem que você tem aquela imagem de um príncipe derrotado? O pai tentou convencer o filho de todas as formas para ele desistir da corrida, mas o príncipe decidiu correr. Então começou a grande corrida. Mas antes, o rei teve uma ideia escondida. Uma ideia escondida para ajudar o seu filho a vencer. Ele chamou os seus melhores criados, né, aqueles que eram mais fiéis, deu um saquinho para cada um de bolinhas de ouro. E ele disse o seguinte: olha, eu quero que vocês se posicionem nos melhores lugares da corrida. Fiquem escondidos. E quando se aproximarem as pessoas que estão na frente do meu filho, vocês comecem a jogar essas bolinhas de ouro. E foi o que aconteceu. Quando as pessoas passavam correndo, de repente elas viam a bolinha de ouro passando no chão, correndo para lá e para cá, e eles começavam a ir atrás dessas bolinhas de ouro. Até que muitos que estavam chegando foram parando, e de repente o príncipe passa por todos eles e vence a corrida. É isso que Satanás tem feito hoje na vida de muitas pessoas. Tem feito as pessoas trocarem a coroa da salvação pelas bolinhas de ouro que ele fica jogando aí. São coisas que para nós muitas vezes têm um certo valor, mas para um príncipe, para aquele que vai herdar o céu, essas coisas não vão ter serventia lá. Não troque a coroa da salvação pelas migalhas que Satanás anda jogando por aí, tirando a sua atenção. Queridos, a vida de Judas também é um aviso para aqueles que deixam de orar por sua conversão, para aquelas pessoas que são impenitentes, para aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, para aquelas pessoas que não buscam a Deus no seu dia a dia em oração. A oração é que nos dá forças para vencer, forças para buscar em Deus todos os recursos que nós precisamos para o nosso dia. Você sabia que Jesus, sempre antes de começar o seu dia, ele tinha momentos a sós com o Pai em oração? Pois é, Jesus sabia que ele precisava do poder que vem do céu através da oração para encarar todos os obstáculos que Satanás colocaria na frente dele durante aquele dia. Eu e você não podemos levantar pela manhã e não fazer a nossa oração. Eu e você não podemos deitar à noite sem fazer a nossa oração. Eu e você durante o dia não podemos deixar de orarmos. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Por quê? Porque nós temos um adversário que ele sabe o ponto fraco de cada um. E se eu e você não buscarmos forças em Deus, fica muito fácil para ele. Sabe, queridos, o pecado, ele tem seduzido muitos, assim como seduziu Judas, né? Ainda hoje ele continua seduzindo a muitos. Porém, Jesus também atrai as pessoas. O pecado seduz, mas Jesus atrai. E Jesus atrai também com uma força poderosa, que é o seu amor. Diz que tem uma lenda grega, onde havia um local
onde os navegantes, né, os navios tinham que passar. E nesse local, né, daquela região, onde tinha muitas pedras ali, essa lenda conta que ali ficava um grupo de sereias assassinas. Essas sereias tocavam melodias e quando os navios iam chegando perto, os marinheiros ficavam tão deslumbrados com aquela melodia, encantados, e de repente eles se tornavam vítimas daquelas sereias. Mas aí a lenda conta que teve 2 viajantes que conseguiram passar por aquele caminho sem serem pegos pelas sereias. O primeiro deles foi Ulisses. Diz que Ulisses colocou ali um tapa-ouvido em cada marinheiro e pediu que amarrassem ele no mastro de uma forma que ele não pudesse se desvencilhar. Então, dessa forma, o navio de Ulisses conseguiu passar por ali sem sofrer danos pelas sereias. Mas o outro, chamado Orfeu, que era um dos melhores músicos do seu tempo, diz que Orfeu, então, quando o navio foi se aproximando da onde as sereias tocavam aquela linda melodia, Orfeu começou a tocar também. Só que Orfeu começou a tocar a sua mais linda melodia. E aquela linda melodia de Orfeu foi deixando que a melodia das sereias não tivessem tanto poder quanto o poder da melodia dele. Foi abafando a melodia das sereias. E ele tocava, e de uma maneira extraordinária, ele passou por ali, porque a sua melodia abafou a melodia das sereias. Esse é o método de Deus. O pecado seduz as pessoas. Seduz as pessoas como Judas pelas riquezas desse mundo, como os sacerdotes, né? O pecado seduziu eles por meio da posição social deles, do status, da fascinação desse mundo. O pecado, ele seduz as pessoas para uma vida promíscua de prazeres carnais. Mas Deus, ele nos atrai com uma melodia maior. Deus nos atrai com o seu amor, que é aquilo que mais tem poder para mudar e salvar vidas. Queridos, permita que o amor de Deus atraia você. A cruz, aqui nós temos uma cruz, aqui nós temos uma cruz, é a resposta de Deus, que tem atraído milhões de pessoas ao longo dos anos, tirando elas das garras do diabo, tirando elas da sedução do pecado. A cruz nos atrai e nos leva em segurança para o caminho da salvação. Permita que o amor de Deus salve você e mude a sua vida. Nós iremos agora ouvir uma mensagem musical que mais uma vez foi preparada com muito carinho para você. Medite nessa letra. Meu pecado veio
É Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Que maravilha! Nesse momento, eu quero convidar você então para orarmos. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado porque hoje aprendemos aqui como o diabo usa das fascinações desse mundo, das riquezas desse mundo, para seduzir as pessoas e nos tirarmos do caminho da salvação. Mas que o Senhor não permita que nada nesse mundo possa nos separar do Teu amor. Que o Senhor não permita que nós venhamos a trocar a nossa coroa da salvação pelas migalhas que Satanás joga todos os dias na nossa vida. E se há alguém aqui, Senhor Deus, precisando retornar para os Teus caminhos, precisando deixar de lado algum pecado, deixar para trás algo que tenha atrapalhado a sua entrega, que o Senhor nesta noite realize um milagre em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã à noite.